Hoje, em Rompendo o Silêncio, quando não conseguimos algo que queremos ou quando as nossas expectativas não são atendidas, são geradas uma emoção e uma reação. Podemos aprender a lidar com isso educadamente? Nossos especialistas nos dirão várias dicas para alcançá-lo. Já vamos começar! Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas a mais um programa Rompendo o Silêncio. Boa tarde, minha amiga Cíntia, tudo bom? Boa tarde, Sara, tudo bem? Aqui estamos, falaremos sobre um tema muito bacana hoje, né? Sobre a frustração, sobre as fobias também. O que você pensa sobre isso, Cíntia? Pois é, né? Hoje vamos buscar bastantes informações juntamente com a especialista, né? E vai esclarecer mais pra gente, né? Como passar por frustrações, como vencer a fobia, né? Se é possível, né, Sara? Será que é? Eu creio que sim, é possível, né? Porque quem aí de vocês já não se sentiu frustrada, né? Acordou, planejou seu dia, planejou sua semana e aí não correu da maneira que você gostaria e por essa razão você se sentiu talvez triste, chateada. Vieram outros sentimentos depois da frustração. Hoje ensinaremos você a como lidar com esses sentimentos. Certo? Acredito que todo mundo já passou por isso, né, Sara? Sim. Então vai ser muito válido. Esteja conosco. Esteja com a gente, porque vamos assistir a primeira matéria sobre o tema e já voltamos. A vida é cheia de frustrações, desde a pequena irritação de perder algo até o fracasso contínuo da vida. E há que ter a capacidade de gerenciar as nossas frustrações. É essencial para nos permitir uma mente positiva, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A frustração é definida como um sentimento que é gerado em um indivíduo quando ele não consegue satisfazer um desejo declarado e categorizável, seja como uma resposta primitiva ou instintiva. Diante desse tipo de situação, a pessoa costuma reagir emocionalmente com expressões de raiva, ansiedade ou disforia. Em geral, sempre que alcançamos um dos nossos objetivos, nos sentimos satisfeitos e sempre que somos impedidos de atingir esses objetivos, tendemos a ficar frustrados e a nos sentir aborrecidos e irritados. Normalmente, quanto mais importante o objetivo, maior a frustração e a raiva. Mas esse sentimento tem uma vantagem, pois pode ser um indicador útil para problemas na vida de alguém e, como resultado, pode iluminar o caminho para a mudança. Por outro lado, quando a frustração resulta em raiva, stress, depressão ou causa uma espiral descendente de não querer fazer nada, pode ser destrutiva. Como as pessoas com baixa tolerância à frustração se comportam? Um exemplo é que eles têm dificuldade em controlar as emoções. São impulsivos, impacientes e exigentes. Eles procuram satisfazer as suas necessidades imediatamente. Então, quando confrontados com a espera por eles, podem reagir explosivamente, com acessos de raiva ou tristeza. Eles são facilmente desencorajados diante de qualquer dificuldade. Acreditam que tudo gira em torno deles e que merecem tudo o que querem. Vimos como reconhecer o fenômeno da frustração e agora vamos ver quais são os seus efeitos negativos no corpo. Pesquisadores da In-Frontier Psychology organizaram um estudo em 2015, analisando os efeitos da frustração no cérebro. A partir deste estudo, eles concluíram que a frustração dá respostas emocionais duradouras, como stress, tristeza e raiva. Mas como isso afeta a nossa saúde física? A emoção mais comum que vem da frustração, a raiva, tem alguns efeitos no corpo. Alguns dos problemas de saúde relacionados à raiva incluem dores de cabeça e insônia, problemas de digestão, aumento da ansiedade, depressão, pressão alta e ataques cardíacos. Se você está se perguntando por que de ficar tão frustrado com frequência e quer saber como pode parar isso, esta matéria respondeu a metade da sua pergunta e a segunda parte será respondida aqui no Rompendo em Silêncio.
E já voltamos. E hoje com a gente temos aqui a nossa querida amiga Ana, que irá responder, irá esclarecer sobre o tema para a gente. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, é uma honra estar com vocês e falar de um tema tão importante. Ana, minha querida, você poderia se apresentar para os nossos amiguinhos em casa? Eu sou psicóloga clínica, eu estou no Brasil, mas eu atendo pessoas fora do Brasil também, e trabalho com abordagem MDR e sou especialista em trauma e estresse agudo. Mas não só trauma e estresse agudo são os casos da clínica, a gente também tem que tratar outras emoções, sentimentos como frustração, fobias, medos e outras questões que implicam a situação de hoje. Ok. E preparamos sim para você as perguntas. A nossa amiga Cíntia vai começar com a primeira. Sim, boa tarde, Ana. É um prazer tê-la aqui conosco. E a primeira pergunta, né, para você explicar um pouquinho para a gente o que é frustração. Frustração é quando nós desejamos algo, nós temos um ideal de algo a acontecer e este algo não é realizado. É uma sensação de impotência frente a uma expectativa, a uma idealização que não é atendida. E isso dá um desconforto, um sentimento desconfortável, que é a frustração. Além da frustração, ela pode vir acompanhada de outros sentimentos e emoções. E é possível diferenciar, ou talvez a pessoa tem como se confundir um sentimento de raiva com um sentimento de frustração? Muito. Porque a frustração em si, ela é um desejo que não foi atendido, e quando a pessoa se depara com aquele desejo que não foi atendido, vem outros sentimentos juntos. Muitas vezes, o sentimento de base não é a frustração. A pessoa se vê diante de uma situação com raiva. Ela tem raiva daquilo que aconteceu diferente da idealização dela. Pode ser até uma idealização inconsciente. Não necessariamente algo que foi bem planejado ou que foi bem pensado. Além da raiva, outros sentimentos muito comuns na frustração é a falta de esperança, é a sensação de tristeza. Então, é muito importante entender que sentimento que pode estar por trás e aí não confundir. A raiva é como você identifica, um sentimento identificado, mas pode ser derivado de uma frustração. Ana, e por que nos sentimos frustrados assim facilmente? Tem umas pessoas que se sentem frustradas às vezes por coisinhas tão pequenas, né? Por que esse sentimento? Esta questão de você ter dificuldade, né, de lidar com a frustração com mais frequência, é uma falta de habilidade de refazer planos. É uma falta de habilidade de entender o que pode estar acontecendo. Mas vamos lá. Todos nós fazemos planos de vida, todos nós fazemos projetos, todos nós temos sonhos. E isso faz parte do ser humano, é isso que nos move, é isso que nos orienta, né, a seguir. É isso que nos dá caminhos, muitas vezes. Mas existem planos ou existem ideias e projetos pequenos ou os maiores que não são realizados. Então, faz parte do nosso crescimento fazer planos e faz parte do nosso crescimento lidar com a frustração daqueles aspectos que não foram totalmente idealizados. Acrescento que quanto mais meticuloso esse plano for e quanto mais detalhista este plano for, mais frustração ele pode gerar, porque nem tudo é perfeito. Os planos acontecem também como devem acontecer, não necessariamente exatamente aquele milímetro planejado. Isso tem que tomar cuidado. Uhum. E como vimos anteriormente na matéria, né, que existem tipos diferentes de frustrações. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Quais são? Existem as frustrações internas. As frustrações internas, eu vou dar um exemplo de um tipo do subtipo, né? Interno e externo. Um tipo de frustração interna é aquela frustração que nós nascemos com ela. Quando a gente
é muito conhecido, e na psicologia fala-se muito de Melanie Klein, que ela trouxe essa ideia da frustração diante do contato com a mãe. O bebê, ele começa a se entender como gente nessa relação com a mãe na hora da amamentação, na hora dos cuidados, e ele vai, começa a ficar frustrado quando aquele mamar, quando aquele seio bom, né, quando aquele contato de afeto e segurança para. Quando acabou o mamar, muitas vezes a criança não aprende que aquele mamar acabou, né? E ela começa a ficar com raiva, ela começa a se irritar. Isso é um primeiro que acontece com todos os seres humanos. Mas também nós temos a evolução dessa questão das frustrações. Então, nós temos a frustração daqueles planos pequenos que a gente faz quando criança, e aí a gente quer curtir o dia das crianças, a criança idealiza, mas os pais não podem. E é muito bom ela aprender a manejar esta frustração em relação aos aspectos internos e aos aspectos internos, o que o mundo pode oferecer para ela, mas que ela idealizou e não vai ser realizado. Sim, e vimos também na matéria, a continuação disso que você está falando, que a frustração nos traz vários sentimentos, a depressão, a raiva, o estresse agudo, a ansiedade, problemas digestivos. Na sua opinião, qual é o pior dos sintomas da frustração? A frustração, ela pode derivar de diversos sintomas. Eu não consigo eleger qual que é o pior, mas vai ser ruim, vai ser o pior aquele que tira, desestrutura a pessoa, que faz com que ela não consiga fazer um desvio de percurso. O que acontece é que quando a gente se coloca num plano, em um projeto, quando a gente tem um objetivo, este objetivo não acontece, na hora que ele é negado, na hora que essa frustração vem, o nosso cérebro, que ele é muito habituado a lidar com situações positivas, né? A nossa vida é focada para viver positivamente. Quando a gente tem uma adversidade, o nosso cérebro, ele tende a se desorganizar um pouco. E neste momento dessa frustração, é o quanto que você fica desorganizado e você começa a desenvolver com este funcionamento disfuncional do cérebro, quando você começa a desenvolver a paralisação, aí você começa a somatizar, aí você começa a fazer crenças negativas, eu não consigo nada, nada funciona na minha vida, eu não vou para frente em nada. Então, precisa ver que não é uma emoção específica que é a pior, mas a reação que pode ser ruim. A pior reação é aquela que estagna a tua vida, que te causa sintomas somáticos e sintomas emocionais negativos, seja eles quais forem. Ana, tem uma pergunta, né? Você falando aí sobre o bebê, que às vezes a mãe não consegue dar o leite, então daí ele já se frustra, o primeiro contato. Mas aí me veio em mente, assim, que tem a depressão pós-parto, né? No caso, a mãe que não consegue alimentar o seu filho, que às vezes acontece isso, já vi situações. Isso daí pode também se incluir, ou posso dizer assim, pode ser desencadear a frustração de ela não conseguir dar de mamar o seu filho e levar à depressão? Excelente pergunta, porque muitas vezes a frustração, ela é uma reação a uma outra coisa maior. A depressão pós-parto, ela tem que ser entendida e tem que ser trabalhada como uma depressão. É uma depressão decorrente do parto, decorrente da gestação. Né? Então, existem várias mudanças químicas, várias mudanças de crenças e várias mudanças de reação que a pessoa nem se reconhece naquele momento da depressão pós-parto. Esse é o grande problema. E dentre os sintomas que ela tem, ou dentre as reações que ela tem, é a frustração. Além de crises de choro, além de crises de impotência, além de outros sintomas que permeiam a depressão pós-parto. Sim, a mãe pode estar frustrada
mas também por uma questão de depressão pós-parto. Muito importante lembrar, nem todas as mães que têm dificuldade de amamentar, né, ela está com depressão pós-parto, mas a dificuldade de amamentar, se ela deseja tanto amamentar e não consegue, é sim também um tipo de frustração, é frustrante para ela. Então é muito bom cuidar da causa, o que está movimentando essa dificuldade de amamentar. E qual seria o primeiro passo para você lidar com a frustração, Aninha? Primeiro de tudo, aterrar, pés no chão, o sentido da realidade, porque a frustração ela é pautada numa idealização, naquilo que ainda não aconteceu. Então, quando você consegue fazer essa régua do que foi idealizado, se ele era uma idealização muito além, né, daquilo que era possível, daquilo que era... Porque às vezes a gente tem esses planos maiores, mas o importante é fazer planos menores e alcançar e celebrar cada um deles, do que fazer um plano gigantesco. O risco de um plano gigantesco é maior. Então, assim, pés no chão, entender a situação, um pouco de realidade, converse com outras pessoas sobre o que está passando para não se sentir sozinha, né? Romper o silêncio deste momento, quem está se sentindo frustrado. E quando a frustração, ela toma a sua qualidade de vida, toma a sua continuação do equilíbrio pessoal, procure uma psicoterapia, procure uma pessoa de confiança para poder entender o que está acontecendo. Obrigada, Ana. Foi bacana aí suas respostas, mas fique conosco, né? E vamos agora para uma matéria e já voltamos. Uma fobia é um medo de coisas ou situações que não são realmente perigosas e que a maioria das pessoas não acham incômodas. O medo é uma coisa muito comum nas pessoas. É uma reação natural ou normal do ser humano a situações ou objetos que implicam um perigo real. Mas quando esse medo ocorre diante de algo que não representa um perigo, então nos deparamos com um medo que não é mais adaptativo e é o que é conhecido como fobia. Segundo os estudos, aproximadamente 10% das pessoas na Europa e na América do Norte sofreriam de uma fobia específica ao longo de suas vidas, mais mulheres do que homens, especialmente em fobias de animais e desastres naturais. Em contraste, fobias de sangue e agulhas são tão comuns em homens quanto em mulheres. Existem inúmeras fobias, mas entre as mais comuns está a acrofobia, que é um medo intenso ou irracional de altura, que algumas pessoas sentem. E entre 5 e 10% da população sofre com isso. Há também a claustrofobia, que é o medo de espaços fechados, como quartos pequenos e sem janelas, elevadores, túneis, porões, metros ou aviões. Afeta igualmente homens e mulheres, e estima-se que 7% da população mundial sofra com ela. Muitas pessoas tendem a julgar as fobias como ilusões ou simplesmente como medos sem sentido, mas estudos asseguram que são distúrbios psicológicos e emocionais que às vezes levam a pessoa a ficar paralisada, incapaz de realizar ações rotineiras ou até mesmo limitar-se a oportunidades devido ao mesmo medo. E voltamos da nossa matéria e como vocês podem ver na matéria, fala sobre fobias, né? Sobre a fobia, mudando um pouquinho aqui o contexto onde estávamos, frustração. E faremos a primeira pergunta para Ana. Você poderia nos explicar um pouquinho, Ana, o que é uma fobia? A fobia é um medo que tomou uma determinada proporção, ficou tão gigantesca, que ela começa a instalar na pessoa a aversão a algo, à altura, como foi falado, ao amor, ao ponto de deixar a vida em total desequilíbrio. Esta é a tradução mais simplificada da fobia, um medo não manejado, que está intensificado, que está agudo e que toma parte da qualidade, toma a vida da pessoa e deixa ela com pensamentos e reconhecimento das coisas de forma irracional.
E você diria que é possível gerar fobia de algo que nos frustrou? Já trazendo um pouquinho da frustração, né, que falamos. Então, algo que nos frustrou no passado ou recentemente pode gerar uma fobia na pessoa? Sim, pode sim. Porque lembra que quando a gente fala de fobia, né, nós falamos, por exemplo, de crenças negativas, que a fobia, que a frustração. Quando falamos de frustração, existem crenças negativas que são instaladas inconscientemente na gente diante de uma frustração. E essa crença negativa pode ser uma aversão intensa e restrita a algo. Então, a pessoa pode ter medo de se relacionar. Então, ela teve uma frustração com uma relação, ela teve uma idealização sobre alguém, sobre um amor, e essa pessoa não quis levar essa relação adiante. Com isso, ela começa a desenvolver, por exemplo, como foi falado na matéria, a filofobia. Então, ela começa a criar uma crença interna, consciente ou inconsciente, de que amar é perigoso, ela vai correr riscos de vida, riscos de diversas maneiras, se ela amar. Ela desenvolve essa fobia, por exemplo. E quais são os principais sintomas da fobia, Aninha? São as diversas e muito ligadas ao elemento que ela tem fobia, tá? Mas tem sim uma hiperativação no corpo. Ela tem sintomas somáticos, como sudorese, como taquicardia. Ela tem sintomas como tremores, né? Fora isso, ela tem um distúrbio nas emoções, um prejuízo nas emoções. Ela começa a acreditar que aquilo que é bom é ruim. Ela tem uma crença irrealista e disfuncional sobre ela e sobre o mundo. É importante dizer por que isso acontece. O que acontece no nosso cérebro, como também disse a matéria? É uma questão também neurológica, né? Quando a gente se depara com uma situação adversa, o nosso cérebro, o nosso organismo é preparado para fugir daquilo. Então, qualquer coisa que nos coloque em risco, que não esteja, se for uma coisa real ou irreal, mas uma coisa que não nos coloque em risco, o cérebro, ele tende a reagir para proteção, autoproteção. Isso acontece no medo natural. Mas na fobia, ele se instala de maneira que a pessoa fica com esse estado de evitação e de fuga constante. Então, o nosso cérebro começa a trabalhar o que a gente chama do cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do cérebro, e ela é mais irracional. Então, esse cérebro, ele não pensa direito o que está acontecendo, ele perde a noção da realidade. E aí, com isso, ela começa a tomar atitudes e reações irreais sobre o que acontece de verdade. Então, por exemplo, ela não tem mais aquela pessoa que não fazia bem para ela, já foi embora. Ela pode ter espaço para conhecer uma pessoa nova, mas ela fica com medo de amar e aí ela não quer mais saber de ninguém. Ela está paralisada ainda naquele trauma, naquela frustração que ela teve de alguém. E a frustração também vem com esses pensamentos. Olha, o mundo é cheio de pessoas que não querem nada com ninguém, ou até aquele, eu tenho o dedo podre, né, que é uma máxima, uma crença negativa muito comum para quem tem frustrações de amor. E assim, a gente vê que tem bastante tipos de fobias, né? Coisas que a gente vê, uau, assim, que nem imagina, né? Sim. E, Ana, tem pessoas, né, que pensam, é frescura. Mas fobia não é uma doença. Seria isso mesmo, uma patologia? Sim, é uma patologia. Fobias são transtornos, né? É uma patologia. Então, assim, lembrando que você, em fobia, você fica paralisado, você fica altamente disfuncional. Você fica naquele funcionamento do cérebro primitivo, tentando fazer todo tipo de evitação, ou você fica em estado de alerta, incluindo com hormônios, como o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, que te deixa em alerta, em vigilância constante. Então, é uma patologia como as outras patologias, porque o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo, ele foi feito
para sempre se curar. Nós nascemos assim, fomos criados assim. A nossa perfeição, né, foi criada para isso. Mas as coisas que nós vamos vivenciando bloqueia essa oportunidade. Então, quando essa oportunidade sempre de crescer, sempre de curar e sempre de lidar com situações difíceis é rompida, aí entram os transtornos, entram as somatizações, entram as doenças. A doença é um grito por algo que está precisando ser resolvido internamente. E é possível tratar assim uma fobia? Eu vi que é bem comum a fobia de aranha, né? Como é que se chama mesmo quem tem esse medo de aranha? Aracnofobia. Exatamente. Então é possível, por exemplo, a pessoa tem medo, então levar ela ao encontro daquilo que ela tem medo ou deixar mesmo de lado? O importante é tratar. Eu trabalho com uma abordagem que a gente não leva o encontro para retraumatizar, né? A proposta é conseguir ressignificar aquela ideia que ela tem sobre a aranha. Porque a pessoa, muitas vezes, só de olhar ou só de pensar e ver uma foto, ela já sente que a aranha está ali caminhando nela. E é isso que a gente tem que dar o sentido de realidade. Essas fobias, quando a pessoa entra em contato com algo que ela tem medo, e só de pensar ela já fica transtornada, ou só de ver, e a aranha nem chegou perto dela, ela já está transtornada, ela não consegue nem perceber que ela tem condições de fugir, ou que aquilo não é real, que a aranha só na foto não está no corpo dela. Porque provavelmente ela criou uma crença negativa sobre a situação da aranha ou algo que inconsciente ela associa esse risco dessa aranha na vida dela. Quando a gente faz o tratamento, a gente revisita essa experiência, identifica essa crença negativa que está consciente ou inconsciente e ressignifica ela, processar ela para ver, olha, a realidade é outra, a sua vida é outra. Mas não é revisitar para retraumatizar, revisitar para encontrar base e limpar essas crenças e deixar a vida mais positiva. E qual tipo de fobia que você mais trata, Ana? Olha, o que aparece muito ultimamente é a sociofobia e agorafobia, mas são fobias das relações muito por causa da pandemia. Existe, neste momento, em decorrência da pandemia, estão aparecendo muitos casos de pessoas que estão com medo de voltar às ruas, de voltar à sua rotina, pelo medo de se recontaminar. Mas, na verdade, a contaminação para muitas pessoas já não é um risco tão grande, que já não é um risco de morrer, já não tem mais esse risco de morrer para muitas pessoas, se ela tomar as medidas, mas as pessoas ainda não conseguiram lidar com isso. E a segunda fobia que aparece muito, desde antes da pandemia, é a filofobia, a fobia do amor, como disse a matéria, a fobia do amor e do amar. É muito comum. Ok, vamos a mais uma matéria. Fica aí com a gente, já voltamos com você, tá bem, Aninha? Vamos a mais uma matéria e já voltamos. Cerca de 9% da população mundial sofre de uma fobia, o transtorno mental mais comum acima da depressão. Mas vamos falar especialmente sobre a fobia de se apaixonar. E qual é o medo que constitui o motor da filofobia? Nada mais e nada menos que o medo do amor. Algo que pode nos fazer isolar e rejeitar qualquer possibilidade de conhecer novas pessoas, pelo terror produzido pela possibilidade de estabelecer um vínculo afetivo muito forte. Existem muitos tipos de fobias que as pessoas podem experimentar. A química do amor altera os níveis hormonais e químicos no cérebro e pode produzir efeitos colaterais surpreendentes. Uma das fobias mais curiosas é a fobia de estar apaixonado ou filofobia. Este transtorno de ansiedade pode afetar a vida social e emocional da pessoa que sofre com isso.
Em casos graves, o filofóbico pode não apenas evitar o amor em potencial, mas também parar de se relacionar com colegas de trabalho, vizinhos, amigos e familiares. O ato de se apaixonar pode ser uma das experiências mais incríveis que o ser humano pode sentir, mas para um filofóbico pode se tornar uma situação que produz uma terrível sensação de desconforto a altos níveis de stress emocional e físico. A filofobia pode ser altamente incapacitante e, em casos graves, pode levar a uma situação de isolamento social. Esse tipo de alteração é capaz de gerar um efeito bola de neve que acaba gerando problemas emocionais e irracionais derivados. Há pessoas que têm medo de se entregar ao amor ou estabelecer relações pessoais fortes. Eles só vivem relacionamentos sem compromisso. Eles falam pouco sobre si mesmos. Eles evitam se mostrar como são. Eles colocam uma barreira invisível para não se tornarem vulneráveis. Eles tendem a estabelecer relacionamentos simultâneos pelo mesmo medo que têm de serem abandonados, e seus relacionamentos são uma montanha-russa de emoções com altos e baixos. A filofobia pode se tornar um problema incapacitante para a pessoa que sofre com isso. Saber detectar esse problema e decidir enfrentá-lo é o primeiro passo para mitigar seus sintomas e retomar um modo de vida capaz de gerar felicidade. Voltamos aqui, Sara. E que matéria interessante, né? Muito. O que você acha disso? Olha, chocada, porque eu não sabia que as pessoas tinham medo de amar, certo? Como a Ana falou, que trata muitos pacientes nessa situação. A gente tem uma perguntinha aqui, Ana. Qual você diria que seria melhor tratamento para a pessoa que possui fobias que interferem tanto no seu dia a dia? Seja ela no sentido da vida sentimental, amor, né? Ou até uma amizade, aquelas pessoas também que não conseguem conviver num ciclo de amizade, porque já se envolveu anteriormente, foi decepcionado, Fica né? meio com trauma, né? Fica com trauma, no sentido também de encontrar um parceiro para poder dividir o dia a dia. Eu digo, resumidamente, que o importante para tratar a filofobia, o medo de amar, é revisitar, identificar o seu estilo de apego e também reprocessar essas ideias, essas crenças negativas sobre o amar e sobre o amor, como eu citei anteriormente. É muito importante essa ressignificação. Mas por que estilos de apego? Aí eu explico um pouco sobre estilos de apego, quanto que isso interfere na nossa vida e também como que a gente faz para ressignificar essas crenças do amar e do amor. O estilo de apego é que quando nós nascemos, nós sempre, automaticamente, todo ser humano, ele depende de um cuidador. Ele depende de um pai, de uma mãe, ele depende de alguém para cuidar dele, para ele sobreviver. É neste momento que ele é bebezinho, que ele é cuidado, que nós somos cuidados, e que nós recebemos o cuidado, o afeto, o encorajamento. E isso nós, desde que nascemos, inclusive desde a vida intrauterina, nós passamos por este apego. E este apego, ele precisa ser desenvolvido ao longo da vida. Nós desenvolvemos, inclusive, na fase adulta, o estilo de apego. Então, ele começa com um apego que é inseguro, porque a gente depende do pai, da mãe, do cuidador para sermos cuidados. E depois ele passa para apego seguro, quando a gente começa a ter mais autonomia, experimentar essa autonomia sem riscos e vai desenvolvendo ao longo da vida. Até a nossa adolescência, a gente ainda está nessa transição para apego inseguro para seguro e vamos amadurecendo, e a vida adulta nos dá a oportunidade de consolidar este apego seguro, que começa a se manifestar quando a gente começa também a se relacionar com essas pessoas. Dando um exemplo, quando nós nascemos,
Então, nossos cuidadores, os pais, nossas mães, né, nosso pai, nossa mãe, cuida de nós e nos dá aquele afeto, e nos dá a segurança e valida. Inclusive, quando a gente aprende a andar, quando a gente cai, a gente tem que levantar. Para aprender a andar, a gente cai e levanta. E essa experiência de cair e levantar, ela acontece de diversas formas ao longo da vida. E os pais e esses cuidadores, muitas vezes a criança não vive com o pai, com a mãe, mas vive com outra pessoa, é um laço suficiente para encorajar e mostrar que isso é natural. E a gente vai deixando do estado de frágil e dependente, para depois entrar na adolescência e começar a perceber quem somos nós, o que somos, né? Como nos representamos no mundo, como nos representamos ao grupo que a gente resolveu ser inserido, aquela turma da adolescência. E aí tem aquela questão muito presente na adolescência, que é a necessidade de ser validado por um grupo, necessidade de pertencimento. Então, este apego seguro, ele também começa a se desenvolver a partir daí, onde você está naquele grupinho de adolescente, mas também você está firmando a você mesmo. E passa para a vida adulta quando você começa a ter mais autonomia e mais segurança, seu cérebro também está mais desenvolvido para perceber isso, e começa a se relacionar com outras pessoas e formar novos laços e até família. Quando este apego ele se desenvolve desta maneira, a gente chama de apego seguro. A pessoa está segura de si, que não está em risco, e também fica segura da relação que tem com o outro. As outras pessoas, os seus afetos não são ameaçadores. Mas se o apego ele não corre desta maneira, as relações ficam ameaçadoras. E quando esta criança está se desenvolvendo com este apego inseguro, ela forma crenças negativas sobre a relação, sobre si mesma, sobre ser cuidada. Então, uma criança que tem uma sensação de desamparo ou que sofre negligência, certamente ela vai desenvolver ideias muito disfuncionais sobre si, sobre a vida. Então, a gente faz este paralelo, esse tratamento, para que a criança ou o adulto, quando vem no meu consultório, por exemplo, a gente revisita também essas crenças, a gente revisita esses estilos de apego e pode mostrar as alternativas saudáveis de uma relação. Então, para explicar isso, por isso que eu trago muito a questão do apego e muito a questão da ressignificação das crenças negativas, disfuncionais, que causam irritação, causam até sensações e emoções disfuncionais, para um apego seguro e também uma capacidade de lidar com as adversidades e até com as frustrações, como falamos anteriormente. Sim, e ainda sobre falando sobre os tratamentos, qual a melhor maneira de lidar com qualquer reação negativa que elas possam ter, esses tipos de pessoas? Reações negativas é muito importante desensibilizar. Mais uma vez, ter um pouco de noção da realidade, diminuir este gatilho. Hoje em dia a gente fala muito, né? O gatilho, quando a pessoa está com uma fobia, quando a pessoa está com uma evitação, ela pode estar com um gatilho disparado, que ela evita aquela situação a qualquer custo. Ela está numa situação hoje, mas com uma reação lá do passado. Então a gente tem que deixar essa pessoa regulada. Eu sempre oriento os meus pacientes, e até compartilho nas minhas redes sociais, exercícios de autorregulação, que a pessoa pode fazer sozinha. Né? A gente propõe que a pessoa tenha chão, que tenha o grounding. Então, o que é um exercício de autorregulação? Um dos exercícios, eu convido as pessoas a pesquisarem, se quiser nas minhas redes sociais, tem também na internet como um todo, inglês, português, espanhol, abraço de borboleta. Este é um exercício que você pode fazer sozinho e que você
cuida deste sintoma atual, inclusive com perspectivas de futuro. E isso vai diminuindo a intensidade deste sofrimento. Diminui a intensidade deste sofrimento minimamente no corpo. Se não diminuir a intensidade deste sofrimento no corpo, é altamente sugerido a pessoa procurar um especialista em estresse, em traumas. Tá? Então, assim, fazendo esse exercício, por exemplo, de abraço de borboleta, se a pessoa não conseguir diminuir naquele momento a intensidade do sofrimento, procure um especialista em traumas o quanto antes, porque aí é um trauma que a gente está lidando. E trauma você tem que lidar, você tem que tratar com um especialista. É muito importante identificar isso. Tá? E Ana, para lidar com a frustração, seria algo parecido? Sim. Sim? Para lidar com uma frustração, você pode utilizar esta mesma, por exemplo, este abraço de borboleta, né? O que acontece? O que é este exemplo que eu estou dando aqui do abraço de borboleta, esse exercício específico de autorregulação, o que faz? Quando nós estamos diante de uma situação, um conflito, diante de uma situação adversa, ou diante de uma reação adversa como fobia, como frustração, nós estamos trabalhando com o cérebro disfuncionalmente. Ele está hiperativado, ele está disfuncional. A gente ama, a gente sente no corpo, mas na verdade a gente vivencia no cérebro, no mental, e no cérebro e no mental, consciente, inconsciente. O que é importante fazer também na frustração, como na fobia? Cuidar do hoje. Então, você revisita o presente, fica minimamente estruturado para poder trabalhar as causas e também fazer planos de futuro. Então, a gente tem que trabalhar a fobia e a frustração com o que fez você, o passado, quais são as causas de ter tamanha frustração, ou a frustração tão recorrente, ou a frustração tão intensa assim. Quais são as causas de ter um medo que se transformou em fobia e uma fobia que está tão aguda? Então, a gente vai trabalhar lá no passado, vai entender a origem. Trabalho presente, que é diminuir a intensidade deste sofrimento, diminui a intensidade no corpo, diminui os pensamentos repetitivos e também traça planos de futuro para lidar com situações que possam ser conectadas a essa. Ou situações futuras que a gente ainda não, nem o tempo todo dá para saber o que o inconsciente ainda aguarda, mas também você já aprende a manejar no futuro. Olha, um gatilho disparado de frustração pode gerar uma crise de ansiedade. Então, a pessoa aprende também a manejar a sua crise de ansiedade para conseguir compreender a frustração. Então, de imediato, é estabilizar, para depois entender o passado e preparar o futuro. Ana, muitíssimo obrigado por sua participação hoje aqui com a gente. Você gostaria de dar suas considerações finais para as nossas ouvintes? Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pelo acolhimento, e acolhimento não só meu, com certeza as pessoas que vocês acolhem, num tema tão importante. É muito importante a gente dar voz e trazer mais a oportunidade de falar sobre esses aspectos, sobre frustração, sobre fobia, sobre temas que às vezes a gente acha que vai dar conta. Mas uma pessoa quando fala, vocês quando acolhem este tema, acolhem as pessoas falando deste tema, vocês com certeza vão estar melhorando a vida dessa pessoa, minimamente, despertando ela que tem solução. Porque muitas vezes dá uma sensação de desesperança muito grande. Então, parabéns e agradeço a oportunidade. Obrigada, Ana. Foi um prazer ter você aqui conosco e foram informações valiosas, tá? Muitíssimo. Tenho certeza que ajudou muito. Sim. Nos vemos em uma outra oportunidade, Aninha. Acompanhem com a gente o nosso testemunho.
Após a morte do meu pai, eu comecei a ficar muito doente, pelo facto de ter vivenciado todo o processo de doença que ele teve, que foi um tumor no pâncreas, e aquilo acarretou-me imensos problemas. Pronto, comecei a ficar doente. A partir daí procurei um médico em que me foi diagnosticado uma doença que é o hipertiroidismo, e ele deu-me uns comprimidos que tinha que tomar, 16 comprimidos por dia. Tomava aqueles comprimidos todos os dias, mas mesmo assim eu sentia-me sempre muito angustiada e muito vazia, e cada ano que passava eu não sentia melhoras. Eu estava empregada, mas tive que me desempregar porque eu não dormia de noite, e depois eu não tinha cabeça para trabalhar no dia a seguir. Todos passávamos mal, porque todos sofríamos pelo facto de eu não ter paz, de eu não dormir, de andar sempre nervosa. Nós não tínhamos uma vida digna, não é? Tínhamos uma vida todos muito nervosos e ninguém conseguia dar uma solução àquilo. Foram dias muito difíceis na minha vida mesmo. Comecei a ficar com pensamentos de suicídio. Então, como nessa altura a minha filha só tinha 4 anos e era pequenina, eu pensei, bem, deixá-la aqui neste mundo sozinha não resultava muito. Comecei a planear um suicídio. Primeiro então pensei em matá-la a ela, e depois acabava comigo, pensando que ia resolver todos os meus problemas assim. Pensei em comprar uma pistola, e depois pensava, bem, agora não é, executo, mato a minha filha e depois mato-me a mim mesma e pronto. Mas era horrível, eu não dormia toda a noite. E houve uma noite horrível que eu passei toda a noite sem dormir, mesmo a pensar como é que eu ia executar esse suicídio. O vazio era tão grande que eu não me importava com nada, e então a solução era essa mesmo para mim, não havia mais solução. A minha tia foi visitar-me e convidou-me para ir a uma Igreja Universal do Reino de Deus, e a partir daí eu fui com ela a essa reunião. No dia em que eu entrei na Igreja Universal para assistir a essa reunião de terça-feira em que eu fui ungida, já consegui dormir, tive uma noite descansada e tranquila. Eu não sentia nem via solução em lado nenhum, e comecei a ver ali assim uma porta aberta para mim. Como fui tão bem recebida, e como o pastor falou comigo e disse que eu ia vencer e eu conseguir ultrapassar todos aqueles obstáculos, eu então senti tipo assim uma fé que sim, que iria conseguir, não é, ultrapassar tudo aquilo. Depois, quando eu dei por mim, já não tomava mais os 16 comprimidos, já conseguia dormir toda a noite, e com o passar do tempo comecei-me a libertar também, já olhava para mim e não sentia os pensamentos de suicídio, já não tinha maus pensamentos, e hoje sou feliz e sou grata a Deus por estar aqui, porque se não fosse ter conhecido, portanto, este caminho, se não fosse ter conhecido Deus, eu hoje se calhar não estava aqui a dar este testemunho. Hoje trabalho, sou uma pessoa feliz, tenho vida, não penso em suicídio. E
e hoje tenho vontade de viver, graças a Deus. Era o milagre que eu precisava. Que testemunho lindo, não é, Cíntia? Nem tudo está perdido. Falamos há pouco sobre as frustrações do dia a dia, falamos sobre a fobia, mas agora falaremos para você que tem uma solução se você se encontra neste momento passando por essa situação. Você já foi decepcionada por várias pessoas à sua volta. Hoje em dia você tem muita dificuldade de confiar em quem está à sua volta. Você sente medo ainda de sair de casa, de voltar à vida que você tinha antes, no dia a dia, com seus amigos, né? De repente tem alguém que está frustrado, né? Achando que deu errado uma vez, então não tem como sair dessa situação. Mas existe uma solução, Existe sim. Acabamos de colocar para você o testemunho e também leia aí na tela o versículo que preparamos para você. Em Salmos 50:15 fala, o próprio Senhor Jesus fala: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Nesse exato momento, agora mesmo, iremos invocá-lo. E se você se encontra nessa situação, convidamos a você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor Jesus, na Tua palavra fala, meu Deus, invoca-me no dia da Tua angústia. E o Senhor, meu Deus, promete de livrar, Senhor. Então que neste momento o Senhor vá de encontro, meu Pai, a essas pessoas que nos ouviram, meu Pai, que esteve conosco, meu Pai, nessa programação e está, meu Deus, com a vida destruída, está passando por um momento, meu Pai, de decepção, de desilusão, está frustrada porque seus planos não deram certos, meu Pai, estão com medos, estão em casa, meu Pai, trancados, a ponto, Senhor Jesus, em pensar no suicídio. Nós sabemos, meu Pai, da força do Teu poder, meu Deus. Então que o Teu poder venha agora, meu Deus, visitar cada uma dessas pessoas, meu Pai, e venha livrá-las, Senhor Jesus, de todos esses problemas, que neste exato momento elas sejam tocadas, Senhor Jesus, e que elas venham ser livres, libertas, meu Pai, de todo este peso, de toda essa amargura, angústia que vem assolando a vida dessas pessoas, meu Pai. Em o nome de Jesus eu determino agora que a paz do Senhor chegue neste lar, chegue nesta casa, nesta família, e que algo novo venha acontecer, meu Deus, ainda hoje, ainda agora, meu Pai. Depois dessa oração, essa pessoa, meu Deus, ela venha ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode mudar a situação delas, meu Pai. Que o Senhor venha de encontro a todos, meu Deus, que estão sintonizados, meu Pai. E eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida dessas pessoas, e te agradeço sim, meu Pai, porque eu tenho certeza que o milagre aconteceu através dessa oração, meu Deus. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Senhor. Entrego a vida dessas pessoas, seus familiares, meu Pai, a casa, e aquelas que estavam, meu Deus, preocupadas, estavam carregadas, agora já não estão mais, porque o Teu poder já chegou, meu Deus, nessas casas. Te agradeço por tudo, meu Pai, e entrego todos em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E convidamos você a vir nos encontrar aqui na nossa sede, na 2420 Dufferin Street. Teremos reuniões amanhã o dia todo, 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde.
e especialmente às 7 horas da noite, reunião de libertação. Se você se sente pesada, sobrecarregada, né? Se encontra tomando medicamentos. Esteja conosco. Amanhã será o dia especial e que vamos estar aqui esperando a todos. E, inclusive, né, teremos 3 idiomas, não? Sim, fica à vontade para você escolher o idioma que você sinta mais confortável. No segundo andar, nossa igreja em português. No terceiro andar, nossa igreja em espanhol. E no primeiro andar, nossa igreja em inglês. E é isso, esperamos a todos. Esperamos você no próximo sábado às 10 horas da manhã. Deus abençoe a todas. Até a próxima. Bye.